Nesse vídeo, vou falar para vocês algumas coisas que passaram sobre a minha cabeça. Eu andei pensando sobre como as coisas funcionam, em específico nos últimos meses, pelo menos, ou anos, sobre riqueza, ah, crescimento também, mas em geral sempre orientado para ganhos. Como que eu poderia aumentar meus ganhos? Como que eu poderia crescer profissionalmente, ou como eu poderia crescer a minha empresa. E eu cheguei numa percepção esses dias que faz muito sentido para mim. Mas também não levem isso como verdade, porque no final de contas, se eu soubesse de tudo realmente, talvez eu não estivesse na mesma posição que a grande maioria das pessoas, que é o quê? Por exemplo, eu tinha empresa e agora, no passado recente, eu fechei essa empresa e eu saí aí do empreendedorismo para voltar para o CLT. Então, não é como se eu soubesse de tudo, mas eu tenho algumas coisas que eu sei e acabei chegando numa teoria, assim. Algumas coisas eu consigo provar, algumas coisas eu não consigo provar, mas que seja. Eu acho que é interessante de qualquer forma. E se ajudar qualquer pessoa que seja, tipo, já tá valendo. Eu tentei até fazer um vídeo recentemente de produtividade, desculpa, mas acabou que deu uma flopada, ninguém viu. Mas não tem problema. Eu tentei fazer estilo aquele canal gringo que é Easy Actually, que é tipo, na verdade é fácil. E já teve até um cara que copiou na cara dura aquele canal, né? Eu tentei até fazer umas paradas diferentes, mas de alguma forma eu senti que não estava sendo legal aquilo, porque não era bem a minha personalidade ali, sabe? Eu só estava copiando o que deu certo. Eu fiz uma grande pesquisa e por algum motivo a galera acha legal Comic Sans e aqueles João Palito desenhado, mas eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Eu consigo fazer coisa melhor, sabe? Não que o conteúdo dentro não seja bom, na verdade eu acho que isso até facilita de passar para as pessoas. Mas eu pensei assim, ah, quer saber? Eu tô no trabalho e no trabalho, por exemplo, eu tenho que fazer tudo que eles mandam do jeito que eles querem. E quando eu tinha empresa também era a mesma bosta, tipo assim, não, você acha que só porque você é dono, você vai falar assim, ah, se me irritarem eu vou mandar todo mundo a merda, mas daí não é bem assim, porque você depende do dinheiro dos seus clientes, né? E alguns você tolera, né? Alguns você consegue lidar, e em último caso você vai demitir esse cliente. Dependendo de quanto você tem na tua base, você faz isso mais rápido. Mas que seja, né? Eu falei assim, não, vou fazer meu canal agora de um jeito que eu gostaria de assistir, que eu gostaria de ver. E eu sei que isso vai chegar para bem pouca gente, porque é um tipo de conteúdo mais denso, talvez filosófico, não sei, mas ele é com valor agregado, só que ele não vem tão bem embrulhado. Para você obter, você tem que passar dessa parte do tédio, você tem que sustentar. Você tem que conseguir assistir um conteúdo denso e absorver isso. E a maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas, se não tiver um estímulo, por exemplo, uma tela piscando e rodando aqui na frente delas, e dando essa sensação de urgência e de que ela está recebendo vários estímulos ao mesmo tempo, ela não vai ficar. Mas que seja, foda-se, porque eu já assisti conteúdos de 10 horas de um cara falando, lendo a porra de um documento de texto e nem a câmera dele tinha no ladinho, assim, nem a câmera para dar uma a disfarçada assim para a gente ver a reação da pessoa ou qualquer coisa que seja. Não, eram 10 horas ininterruptas de um cara falando em cima de um documento de texto que ele estava lendo. No máximo ele dava uma explicada nos pontos e tal, mas era isso.
E lógico, eu não consegui assistir tudo de uma vez, né? Foi difícil de gerir. Foi difícil de manter essa questão do tédio pega muito. É difícil manter essa ação sustentada. Ela se esvai muito rapidamente, mas que seja, né? Talvez não seja para todo mundo. Talvez não seja para qualquer pessoa. Ou talvez simplesmente seja um conteúdo ruim mesmo. Mas que seja, eu acho que até a questão da leitura, não importa o que que você está lendo, e sim que você está lendo. Talvez você não vai melhorar nada com aquilo de fato. Às vezes aquele livro ali é uma falsa autoajuda. Às vezes aquele livro é um livro de fantasia, romance, sei lá o quê. Mas não importa, porque você está criando o hábito da leitura, você está aprendendo palavras novas, você está reforçando a sua capacidade de focar em uma coisa só e se manter ali. São apenas letras escritas numa página, é só conteúdo recebido de uma forma bem, bem mais leve, e não esses hiperestímulos super viciantes aí que a gente fica scrollando e tal. Então eu pensei bem e falei, bom, não vou fazer isso. Até porque se eu quisesse fazer, eu conseguiria. Eu fiz anúncios já uma vez quando eu vendia pinturas e durou bem curto, já na minha primeira commission eu já desisti. Mas eu fiz uns anúncios assim rodando e com danças, não minha dança, né, mas dança de personagem e fundo rodando e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e deu certo e trouxe resultado. Sem contar que eu também já fiz tráfego, anúncios, né, em geral, assim, para minha empresa e tal. Já aprendi algumas coisas que deram certo, mas ainda assim, acho que o verdadeiro ouro acaba morando no cult de massa. Ele não é um conteúdo que vai chegar fácil. Às vezes a gente vai ter que buscar lá nos confins do mundo para achar algo valioso. Então eu espero entregar isso com algumas coisas que vieram na minha cabeça. E a primeira coisa que eu vou tirar aqui é a nossa imagem do Triângulo da Riqueza. Essa imagem aqui resume tudo o que eu queria falar. Ela é uma imagem que representa três lados do triângulo, e aqui eu explorei de algumas formas tudo o que isso poderia significar. Então, a gente tem primariamente o que nos lembra classes sociais, até por isso eu fiz essa divisão. Quem está acima no topo, né? Quem está abaixo, a pirâmide mais larga. E isso também nos leva a outro ponto, que é normalmente quem está acima na classe social sempre tem mais poder, sempre tem mais dinheiro e uma vida mais abastada, por assim dizer. Outra coisa que nos remete, pirâmides do Egito. O Egito, por muito tempo, aqui eu vou falar só sobre simbolismo. O Egito, por muito tempo, foi uma das regiões mais ricas do mundo, porque eles tinham uma agricultura muito forte e extraíam muito ouro da Núbia, e principalmente por conta da irrigação do rio Nilo, que, nossa, fez a agricultura deles explodirem. Fora isso, também tinha o faraó, que tinha propriedade de todas as terras lá e uma capacidade de acumular e estocar riqueza muito grande, sem contar que eles estão numa posição muito privilegiada do mapa, que eles ficam ali entre a Ásia, a África e a Europa, bem na meiuca. Então essa posição estratégica para eles foi ótimo, até por uma questão comercial, por assim dizer. Mas não vou ficar entrando muito sobre a história do Egito e tudo mais. Eu só quis trazer esse ponto porque a forma do triângulo realmente lembra uma pirâmide, né? E a primeira coisa que a gente pensa é pirâmides do Egito. Outra coisa que nos lembra o foco, a convergência. Quando a gente. Voltamos aqui.
Meu mic desligou por algum motivo. Acho que ele não está captando o áudio, mas não tem problema. Outra coisa que ele lembra é o foco, né? A convergência em um ponto. E essa é uma das coisas mais importantes que eu consigo pegar dessa forma. Que esse cara aqui, o Warren Buffett, o Elon Musk também já falou isso, vários ricaços aí já falaram isso, que uma das coisas mais importantes para você ficar rico é a questão do foco. Você pegar uma coisa só e você fazer só aquilo, digamos assim. Você se concentrar só em uma coisa em vez de várias de uma vez. E para pessoas generalistas como eu, ou T-shape que seja, isso é bem difícil. Mas pelo menos aqui num vídeo eu consegui juntar várias coisas que eu gostava, né? Que era produzir design, explicar coisas, tudo numa só. Então, também fica aí uma tentativa, né, de fazer algo que tenha completude. E aí, falando sobre foco também, a gente tem a questão da lente. A lente, ela faz justamente isso. Ela pega ali tudo que tem no lado, uma lente convexa, né? E ela transforma num ponto mais forte do outro lado. É por isso que dá para queimar folhas ali com uma lupa, né? Depende também do tipo de lupa, se não me engano, do tamanho ali do vidro. Mas você pega o tamanho de um sol que tem toda a força e concentra todo em um ponto. E daí você tem um poder gigante, né, de esquentar ali uma folha e acabar queimando ela. Não façam isso com formigas, tá? Não façam maldade com animais. E a outra coisa que me lembra também é o prisma do Isaac Newton, que fazia a mesma coisa. Ele pegava a luz e ele mostrava que tinha refração das cores. Antes se acreditava que era o próprio vidro que fazia essa coloração, mas não é. Na verdade, é a distribuição de cores. Não vou entrar muito no conceito porque eu não estudei tanto sobre isso, mas depois ele conseguiu provar de fato isso também, porque ele fez o processo inverso. Ele colocou um segundo prisma e daí meio que ele reconverteu essas cores aqui para dentro de uma luz branca. Então, ele conseguiu provar que não, que essas cores não vinham de fato do material de vidro, e sim por conta da refração da luz, que era uma coisa comum. Por isso que existiu o arco-íris, né? Em lugares que não tem vidro, né? Por exemplo, lá você olha de longe lá e tem o arco-íris perto de riachos, assim, perto da água, né? Não tem nada a ver com material de vidro, né? Outra coisa que ficou provada, desculpa, que foi provada não, que nos remete, né, ao triângulo. O olho que tudo vê, de volta ao Egito também, alguns falam que é o olho de Horus. Horus, ele é o terceiro lá dos deuses egípcios. Tem Ra, depois vem Osíris e depois vem o Horus, que seria o Ra é aquele que luta contra a serpente, né? Na mitologia, né? Não digo nada que eu concordo, né? Mas a mitologia é essa. O Ra é o primeiro dos deuses que sempre mata a serpente, que tenta comer o sol. Osíris é o filho que ele é morto pelo seu irmão, que se chama Set, ou Seth, que fala na linguagem deles lá. E ele governa o submundo. E depois vem o filho, que é o Horus, e ele se vinga do seu tio e acaba matando seu tio. E esses são os três deuses. Talvez até aquela questão que eles falam do olho de Horus é porque Horus ele vem para fazer essa completude do, do passado, presente e futuro. Quem consegue fechar uma história, digamos assim. Mas uma coisa interessante, né? A gente sempre vê essa forma do olho que tudo vê com um triângulo. Esquemas Ponzi. Mais uma prova que essa forma tem tudo a ver com riqueza, porque é justamente isso que faz o esquema Ponzi.
Ele monta um esquema de triangular, um esquema de pirâmide que segue a mesma ideia. Muitos colocam ali dinheiro e quem está ali na ponta de cima que acaba saindo com tudo até que essa pirâmide quebra, até que esse esquema não dá mais certo. Inclusive, né, se você acredita no esquema de pirâmide do governo chamado INSS, você está muito enganado. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque eles roubaram 600 bilhões e a coisa tá preta porque a galera tá cada vez trabalhando menos, né? Menos gente entrando para trabalhar, falando: "Ei, eu quero reivindicações, isso aqui não tá legal para mim". E a base estreita, a pirâmide quebra, eles aumentam o tamanho do chicote, falam que agora você tem que trabalhar mais 10 anos, e daí acontece a curva de Laffer, daí a galera não vai trabalhar mais de qualquer forma, e quem está na pirâmide aqui por baixo começa a ser tão explorado que começa a falar: quer saber? Não vale mais a pena, não vou mais fazer isso. E daí eles têm que vir com uma nova reforma e uma nova, e você acaba que nunca vai se aposentar. E depois descobrem, não, na verdade esse não era o real problema. Não é a geração Z que era preguiçosa, e sim que eles estão roubando 600 bilhões. Aí realmente fica difícil, né? Mas, fora a crítica do governo, o que também é um triângulo? É uma forma de três lados. Na religião, ela sempre aparenta dizer que isso é um equilíbrio. O número 3 e tudo mais fala bastante dessa questão do equilíbrio, que dois pontos têm a polaridade, tem essa descrença aí, uma na outra, e o 3 ele vem aí para trazer o equilíbrio. Ele diz que é uma questão de ordem. Por isso a gente também tem essa questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, corpo, mente, alma. E assim, isso não é só na religião cristã, na hinduísta também tem isso. Ah, como é que é o nome? Bom, que seja, lá no budismo também tem isso. São várias religiões que falam que o número 3 é um número de ordem, proteção divina e tudo mais. O que mais ele é? Um triângulo, ele tem três ângulos de 45 graus. Aí isso foi simplesmente uma coisa que eu anotei, não sei se tem muito sentido, né? Aqui fica total teoria da conspiração, tá? Então essas aqui, se vocês quiserem, podem ignorar, mas foi uma coisa que eu tentei ir mais a fundo, né? Um chute, digamos assim. Esse eu realmente não tenho como provar nada. Mas o que são três ângulos de 45 graus? Se você somar 3 vezes 45, dá 135. O que eu acho interessante esse número, porque você pode pensar assim, o número um significa um mundo, o 3 seria o bem, que seria o divino, o 5 seria o mal, que pode estar ligado ao pentagrama, que também são formas triangulares. Então, achei interessante, né? Só colocar dessa forma. O que mais também pode ser verdade sobre ignorância, porque aí a gente tem essa questão dessa imagem aqui, que eu meio que recriei ela, eu adicionei algumas coisas. De um lado, uma pessoa fala que esse é o número 6, do outro ponto de vista, a pessoa fala que é o número 9. E só quem está fora aqui consegue ter essa visão e ver que é uma questão de ponto de vista, pode ser um 6 para ele, um 9 para ele. Então, essas pessoas aqui, elas são ignorantes e elas acreditam estar certas, elas acreditam ter certeza das coisas, mas só quem consegue ver de fora consegue obter essa verdade, que a verdade ela não é uma coisa pontual. A verdade ela é sempre uma coisa que você tem que ir atrás dela, você tem que buscar. Então, acredito que também tem tudo a ver com o triângulo, porque mostra três pontos de vista diferentes: o bem, o mal e o talvez. O sim, o não e o talvez. Então, agora saindo dessa parte, qual é a questão mais importante? Onde que eu quero chegar com isso? Saindo um pouco do simbolismo, qual a conclusão que eu cheguei?
Meu microfone desliga de 10 em 10 minutos. Pelo menos eu sei que isso aqui, se ele desligar 3 vezes, dá meia hora. Todos os sistemas de enriquecimento possuem um padrão de convergência foco de muitos para um, exatamente como um triângulo é. E eu cheguei nessa conclusão e acabei vendo vários exemplos de como isso dá certo na prática. Por exemplo, quem segue o caminho da audiência e da fama? O que que a Lady Gaga, o Cristiano Ronaldo e a Jennifer Lawrence têm em comum? Todos eles seguiram por esse caminho, eles têm essa questão do muitos para um. Ou seja, a Lady Gaga, ela vai encher ali um local com várias pessoas que vão ver ela cantar, que vão pagar ali o ingresso. Mesma coisa o Cristiano Ronaldo, ele consegue encher estádios porque eles querem ver o Cristiano Ronaldo jogar. A Jennifer Lawrence, ela não é tão famosa assim, né? Mas na real ela é sim, porque ela já ganhou um Oscar, né? Ela faz as pessoas irem no cinema ver ela lá para ver os filmes dela. Poderia ser qualquer ator que tá, qualquer jogador de futebol famoso, qualquer cantor que seja. Todos eles seguem essa lógica de muitos para um. Então eles têm um alto impacto na receita, portanto, eles conseguem ganhar muito bem. Mas no final de contas, eles são simplesmente trabalhadores de luxo. Por que eles são trabalhadores de luxo? Se eles pararem de fazer o que eles fazem, muito provavelmente até esportistas, boxeadores, eles vão parar de ganhar a receita deles. E daí eles vão ter que partir para outro método, que é pegar o que eles construíram e obter alguma forma de rendimento. Mas não é incomum você ver jogadores que eram super craques no passado e ficam pobres logo depois de 5 anos porque torraram tudo. Celebridades também, um monte de celebridade falida, porque quer viver um padrão de vida que é muito mais alto e de repente parou de fazer filme, parou de ganhar e acaba falindo. Cantor, assim, artista em geral, é tudo a mesma coisa, sabe? Se eles param de gerar receita e eles têm um padrão de vida elevado, se você só gasta, uma hora o dinheiro acaba. E a mesma coisa OnlyFans. Não me importa o que que você faz, não é da minha conta, mas é a mesma coisa. Não, opiniões aí, apoia, não apoia, tanto faz. A questão é a mesma. Tem lá uma mina ou um cara, eles têm vários assinantes e é uma relação de muitos para um. Vários vão lá, assinam e ele ou ela ganha um turbilhão de dinheiro. Mas ainda assim, só se tiver essa questão de muitos para um, onde muitas pessoas pagam para ver essa pessoa. Outros caminhos que a gente tem aqui também. A gente tem o caminho de grandes empresários. Como que eles ganham muito dinheiro? É fácil. Eles têm uma empresa e nessa empresa eles exploram a força de trabalho de várias pessoas. E com isso, explorando bem ou mal, é uma exploração de força de trabalho. Mas eu não estou dizendo no sentido pejorativo, eu estou dizendo que eles aproveitam da força de outros braços para poder atender muito mais gente, uma demanda de vários e vários clientes. E assim eles conseguem enriquecer, porque eles conseguem construir essa relação de muitos para um, que vai simplesmente para uma pessoa. Aí tem aquela questão tem gente que é bom patrão, tem gente que é patrão ruim, que explora mais, explora menos, né? Mas esse é o fato, que ele está ganhando dinheiro com a força de trabalho de muitas pessoas. E nesse jogo entram investidores também. O investidor nada mais é do cara que apostou na empresa dessa pessoa. Ele comprou ações e, nossa, deu um tique aqui. Ele comprou ações de uma empresa e essa empresa, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Vai ter o trabalhador lá que vai ganhar dinheiro para elas. E se não ganhar, o investidor se fode, o empresário se fode também. E no meio de tudo isso, por que que todo mundo não abre uma empresa então? Porque a gente tem muita burocracia estatal,
a gente tem monopólio, protecionismo. Então não é tão fácil de cada um criar o seu próprio sistema, sua própria empresa. E ainda mais a gente falando de Brasil, que é um dos lugares que é mais difícil de você prosperar financeiramente, ainda mais sendo empreendedor. É um caminho melhor, só que ainda assim tem essa questão da dificuldade, dessa trava, digamos assim. E quem tem o monopólio quer colocar cada vez mais travas para entrar menos gente na competição. Outra forma, herdeiros. Bom, herdeiros eles recebem de um para um. E aí você me fala, tá, então a sua teoria está errada, né? Porque você falou que é de muitos para um, mas na real, o herdeiro ele não precisa enriquecer, sabe por quê? Porque ele já é rico. Então essa pergunta nem faz sentido, porque eu vou falar assim, como é que faz para uma pessoa rica enriquecer? Não faz, ela não precisa, porque ela já é rica, entendeu? Ela não precisa estar dependendo de um sistema, porque ela já recebeu. Então, ainda assim, até o caso do herdeiro comprova a minha teoria, que já é o sistema de riqueza, que é o quê? Muito dinheiro, muito capital, muito poder acumulado na mão de uma pessoa só. E na verdade aqui só mudou o dono, né? Mas continua sendo a mesma coisa. Então esse já é o exemplo de riqueza, que é essa questão de muito para um, de convergência, de foco, tudo em um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. E aí, depois que você, por exemplo, vira um herdeiro assim, você nem sequer precisa se preocupar mais com a questão do dinheiro, porque você tem tanto capital que você pode virar rentista. Ou seja, você coloca o seu dinheiro no banco e o seu dinheiro trabalha por você. Então não é uma questão de preocupação, porque você tem um capital que ele é suficientemente bom para conseguir gerar rendimentos acima do seu custo de vida. Tem gente que consegue torrar tudo, né? Mas aí já é outra questão. Sempre tem alguém que tem uma história que tinha um vô, um bisavô, que tinha tudo e tinha terreno, e tinha dinheiro, e fez uma cagada e jogou tudo fora. Mas é essa a questão, né? Outra coisa, e quem tem impacto a poucas pessoas e ainda ganha muito dinheiro? Bom, esse é o caso da convergência e do foco. Ainda assim, tem pessoas que geram valor para um grupo pequeno de pessoas, mas ainda ganham muito dinheiro. E como que elas fazem isso? É fácil. Ela tem um impacto financeiro muito alto na vida de um pequeno grupo de pessoas, e esse grupo, por sua vez, ele devolve parte dos rendimentos. Ou seja, tem gente que fala, ai, meu patrão, ele é bonzinho, ele me paga 35 mil por mês. Não, ele não é bonzinho, ele te paga 35 mil por mês porque provavelmente você gera 100, 200, 500 mil para ele. E é por isso que ele te dá uma parte, porque se ele não tivesse lucrando, ele não teria como pagar, ele não teria como te dar esse dinheiro. Então, na verdade, ele está te dando uma parte. E tem pessoas que falam assim: ai, o patrão é, é melhor que qualquer pessoa porque ele me paga um salário alto. Não, se você tivesse gerando impacto positivo e financeiramente, principalmente falando, na vida de um pequeno grupo de pessoas, e esse pequeno grupo de pessoas aqui tem grana, eles iam te pagar da mesma forma. E aí a gente tem a imagem aqui que exemplifica isso, né? Na verdade, ela estaria ao contrário aqui, mas não tem problema. Que seria ali a pessoa que tem muito dinheiro gerado, né? E ela tá te dando uma pequena parte porque você foi capaz de gerar. Mas se você não tivesse gerado essa pilha de dinheiro para ela, você acha que ela ia te pagar mesmo? Não ia, né? E fora isso, aonde que eu quero chegar? Agora, sabendo de tudo isso, como que eu posso usar e quais sistemas eu posso usar para conseguir de fato enriquecer. E aí a gente tem primeiramente é, a primeira coisa, você tem que ser igual o Yugi, tem que saber roubar muito. Não, brincadeira, né? Mas eu acho interessante que ele tem o triângulo também,
o olho que tudo vê ali. Bom, os sistemas são basicamente uma coisa só. Sistemas de convergência. Você está no topo da pirâmide porque você gera valor para um grupo muito grande de pessoas ou você recebe muito dinheiro de um grupo pequeno de pessoas. Não tem outro método, não tem outro jeito. E em raras ocasiões você vai ver grupos de pessoas e de empresas que conseguem gerar muito valor para um grupo muito amplo de pessoas. Aí eles estouram, né? Aí eles arrebentam a boca do balão. É o caso da Apple, por exemplo. Eles vendem iPhone à reveria 17 mil e as pessoas continuam pagando. Sei lá, eles geram um valor de status para essas pessoas, né? E, e deixa eu cobrir aqui, porque esse aqui não é o sistema que eu quero falar. E esses são os sistemas que os ricos usam. Investimentos que têm uma volatilidade, mas não tem problema, porque eles estão tranquilos, eles não estão preocupados se eles precisam pagar o aluguel amanhã, porque eles já têm casa própria. Eles não estão preocupados se vai dar bom, se vai dar ruim, eles simplesmente continuam comprando. E isso que o mercado é, ele tira dinheiro de quem é paciente, inteligente. Aliás, tira dos burros e dá aos inteligentes, ele tira dos desesperados e dá aos pacientes. E, portanto, quem tem mais caixa consegue ganhar esse jogo de longo prazo. E até a questão do rentista lá acaba caindo na mesma, né? Você guardar 10 reais não vai mudar nada, sabe? Se você é pobre, você não devia estar investindo porra nenhuma. E comece a investir agora para mais tarde. Não, sabe por quê? Porque você não tem o capital suficiente para conseguir fazer um investimento útil. Você não tem. Você deveria pegar todo o seu dinheiro que você tem e investir em alavancagem. O que que pode fazer você ganhar mais? Você guardar 10 pila do cafezinho não vai mudar nada no final do ano. Você vai ganhar tipo R$ 1, R$ 2 de rendimento guardando esses 10 pila do cafezinho. Enquanto isso, você podia investir esses R$ 10, sei lá, em um anúncio que às vezes vai fazer você vender mais um serviço e que vai fazer você crescer a tua empresa, e aí você vai reinvestindo, reinvestindo, até que você consegue gerar uma fonte de renda onde te sobra. E aí sim, no momento que sobra, além das suas despesas, você consegue fazer investimentos melhores, mais arrojados e esperar por mais tempo, porque você não está desesperado. Então, todos esses sistemas aqui são sistemas que você não deveria usar, porque esse é sistema para rico e não sistema para pobre. Poupanças, guardar. Cara, como é que você vai ficar guardando, 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 se você nem tem o suficiente para a tua subsistência? E eu digo por mim, por exemplo, eu até tentei adotar o minimalismo e tal, uma questão de consumo redutiva, mas não dá, cara, não dá. E não é por controle de impulsos, é porque tá cada vez mais caro viver só do básico. A gente nem tá falando de luxo. Eu vou falar para vocês assim, por exemplo, pagar as contas, por exemplo, de água, energia, internet e comprar alguma coisa para comer e só, e acabou. A gente não está falando nem de saidinha, nem de sair toda hora. Não, é só o basiquinho mesmo. O basiquinho, de vez em quando comer um sorvete. E isso ainda assim o custo já fica muito alto, sabe? Você já tem que trabalhar um mês todo para conseguir manter as suas continhas básicas. Isso a gente nem está falando de aluguel para quem paga aí, né? Então, como é que a gente vai colocar um sistema onde você guarda se nunca te sobra? Então, também esquece esse sistema, tá? Exploração de mão de obra barata. Contratam pessoas para fazer a parte mais difícil. Então é isso, né? Eles não querem botar a mão na massa, contratam gente para fazer o trabalho difícil por eles e ganham ainda a maior parte dos lucros. Quem Meu mic desligou de novo. Quem tem dinheiro para fazer isso? Para colocar capital de investimento, para esperar a empresa começar a virar e dar certo? Adivinha, né? Os ricos, né? Você não tem.
Inclusive, se você tenta abrir uma empresa com pouco dinheiro, a chance de você quebrar logo no começo já é muito alta. Por isso que um monte de empresa quebra logo no começo, né? Eles não têm cacife para aguentar a porrada. Direitos de propriedade. Aí a gente entra em vários: casas, licenças, permissões especiais, registros, patentes, royalties, aluguéis de equipamento, aluguéis de imóveis, meios de produção e tudo mais, né? E muito provavelmente você não tem isso, né? Ou se você tem, ainda não é o suficiente para manter todas as suas despesas e começar a sobrar. Proteção. Muitas vezes ali na questão empresarial eles se utilizam de leis, sistemas robustos, burocracias, direitos especiais, onde eles podem e você não pode, monopólios e oligopólios. Tem várias questões onde eles controlam o mercado, inclusive a questão de consumo. Então não há muito é, um espaço livre para você entrar e competir. E isso até por uma questão de escala. Se você chega lá para negociar, por exemplo, eu quero vender, sei lá, sanduicheiras, por exemplo. Aí vou lá falar com a Britânia, com a Tramontina, com a Cadence, sei lá, qualquer marca aí de sanduicheira. Você fala assim, eu vou comprar 10 unidades para minha lojinha aqui. Aí eles falam, beleza, o preço é R$ 80. Daí você fala, não, mas eu não posso comprar R$ 80, porque eu vendo a 90 e eu não vou ter lucro nisso. Ou o lucro vai ser muito baixo, eu nem consigo pagar meu aluguel com esse lucro. Daí eles vão falar, mas 10 unidades é o que dá para fazer. Aí chega alguém lá, tipo, o velho dono da van, e fala assim, ó, é o seguinte, eu vou comprar e eu só vou pagar, nada contra o velho da van, tá? Na real, eu acho que a van é uma ótima empresa. Mas ele chega lá e fala assim, ó, eu vou comprar 5.000 unidades de sanduicheira para distribuir para as minhas lojas e só vou pagar em 6 meses. E aí, vocês querem vender 5.000 unidades ou não? Daí eles, obviamente, entram numa negociação ali, e daí ele vai conseguir a R$ 70 a sanduicheira, ou seja, R$ 30 a mais de, de margem que você. E daí ele vai vender a sanduicheira dele a quanto? A R$ 80, e a sua sanduicheira vai estar ali a R$ 120 para você ter um lucro. Adivinha quem vai vender? Você que vende a 120 ou o velho da van lá que tem ela a 85? Cara, assim, quando a diferença é pouco, talvez um sorriso você pode ganhar o cliente, mas quando a diferença é tanto assim, não tem como você querer falar que vai competir com essas grandes empresas. Às vezes você pega assim, é o resto do mercado, é aquela região ali que o pessoal quer rápido, quer fácil, o pessoal não quer esperar, o pessoal não quer ir até no centro, não quer ir até no shopping. E daí, vez ou outra, você vai vender uma ou outra, mas aí é aquela questão, você não vai ter o fluxo suficiente para conseguir se manter. Dívida e capital. Isso aqui é muito interessante. As pessoas elas acham que não existe dívida boa, pobres em geral, mas às vezes você consegue pegar um dinheiro, aplicar esse dinheiro em um investimento e ele gera mais dinheiro do que você perde dos juros que ele está sendo cobrado. E, por exemplo, existe a questão da alavancagem aqui. Às vezes você pega ali um empréstimo, aí você compra um imóvel e daí você paga os juros desse imóvel e a parcela lá com o próprio aluguel do inquilino e às vezes até sobra um pouquinho e quando acaba ali de pagar você simplesmente ganhou um imóvel. E muita gente faz isso, que tem um capital aí para investir, né? Reinvestimento. Eles pegam, fazem uma dívida para colocar mais dinheiro no negócio deles, que já está dando certo, e daí com isso o negócio cresce lá, sei lá, 10% ao ano, enquanto a, a dívida dele ia crescer a 5%. Crescimento em escala, eles usam o capital deles para ficar jogando e injetando cada vez mais dinheiro nos seus negócios, aplicações e tudo mais. E acaba dando certo, né? Porque, porra, você fica injetando dinheiro à vontade numa coisa, uma hora essa coisa vira, né?
aplicações e tudo mais. E em geral, quem tem mais dinheiro também tem mais aumento de poder. Visto isso, esqueça todos esses sistemas, tá? Vou parar para tomar uma água aqui, porque os sistemas que você pode usar são esses, são outros. Só uma pausa para mim tomar uma água. Vídeo sem cortes. E daí você pode olhar, caramba, a gente tem muito mais que eles, então. A gente ganhou. Não, não ganhou. Sabe por quê? Porque eles também podem usar. Eu até tinha deixado uma colinha aqui para mim. Estamos na vantagem, então, já que a gente tem mais sistemas? Não, porque eles também podem usar e vão usar esses métodos. Por isso que a gente tem que ter um pouco de sorte e cruzar os dedos para ter acesso ainda a esses sistemas e eles não bloquearem a gente disso. Mas eles não vão, porque eles também já estão confortáveis usando esses sistemas e eles não querem fazer tanto esforço para pouco rendimento, digamos assim. Não vale a pena para eles. E eles acabam ficando preguiçosos quando tem muitos. Mas então, pelo menos temos mais fome e força de vontade, porque quem está passando por dificuldade, então vai ter mais energia para vencer, digamos assim, né? E não também, porque o nosso corpo e mente tem recursos físicos e cognitivos limitados. Portanto, quem consegue ser wealthy e tem mais tempo livre vai tomar decisões melhores, vai performar melhor do que alguém que está sendo fisicamente explorado, principalmente no CLT, e amedrontado pelas dívidas, porque sabe que se não ganhar dinheiro amanhã uh, vai estar à beira da miséria, à beira de virar um mendigo. E essa questão do wealth, assim, é tipo assim, aquela pessoa que é rica, não precisa trabalhar, vai ali pro yoga, vai pra academia, só se preocupa com a alimentação, manter o corpo, e ela já tem pessoas que trabalham para ela, resolvendo tudo. Então ela tem até mais cabeças e mais corpos trabalhando para ela do que você sozinho. Então ela tem mais força de vontade também, porque ela tá mais descansada físico e mentalmente. Então, ela também tem vantagem nisso. Então, a gente deve só aceitar, tomar um gole de que boa e morrer? Não, também, porque senão você vai deixar um imposto sobre caixão lá e morte para sua família, né? Você vai estar causando mais um imposto para ele. Até para morrer a gente vai pagar imposto. Mas não é isso, pois também podemos ver que pessoas que mesmo assim conseguiram superar as adversidades e conquistar uma boa posição. Se o mundo é injusto, que pelo menos ele seja injusto ao nosso favor de vez em quando. Ou seja, a gente pode reclamar 1000 vezes desse sistema que ele não vai mudar, ele vai continuar existindo. Então a gente tem que tentar se aproveitar desse tema. Então tentemos a gente estar em cima, que daí a gente consegue ganhar um pouco, ou pelo menos estar um pouco acima, mas sem ficar naquela de, eu preciso ser o melhor de todos e acabar caindo na corrida dos ratos da mesma forma, porque não é isso que vai te fazer vencer, não é trabalho duro. Se fosse assim, pessoas que acordam 5 da manhã, o motorista de ônibus, o padeiro, o motorista de Uber que roda 10, 12 horas por dia, eles já estariam milionários. Não é essa a questão. Não é isso. Mas então a gente tem uma chance, porque essas pessoas que estão confortáveis e ricas, elas acabam ficando lenientes, preguiçosas, desatentas, e por isso a gente tem uma chance de ganhar nessa corrida. É a questão do coelho e a questão da tartaruga. A tartaruga ela é muito mais devagar, ela nunca ganharia do coelho. Mas o coelho ele acaba ficando arrogante, porque ele acha que ele sempre vai ganhar. Então ele descansa, ele para na árvore, ele tira uma soneca de 10 horas e de repente a tartaruga ali na maciota acaba ganhando dele, porque ele se esqueceu que a tartaruga a passos lentos ela ainda está andando. Ela ainda está chegando mais perto.
Então, é uma questão bem injusta, né? Mas a gente ainda tem uma chance. E quais são os sistemas que nós podemos usar? Vou dar uma acelerada aqui. IA, automações, funis de venda e aquisição de clientes. O que que a gente consegue ganhar com isso? Até inclusive, essa imagem aqui está errada, porque ela está faltando uma parte. Deixa eu pegar aqui a imagem real mesmo, que é aqui no meu sisteminha de notas. A imagem real era. Cadê minhas notas aqui? Vai ficar assim, tá? Não vou nem editar. Eu sei que era aqui. Eu sei que. Porque tem três partes, na verdade. O que é o sistema, o que a gente ganha com isso, o que eles são, na real. Aqui, Triângulo da Riqueza. Deixa eu só tirar um print aqui dessa parte para a gente levar para lá. Erros de produção aqui. Vai ficar assim mesmo. Deixa eu copiar e colar isso. Usem o programinha aqui, o Lightshot. Muito bom para tirar print. E usem o Obsidian também. O Obsidian é vida. Criação de conteúdos. Vamos lá, vamos voltar para onde a gente estava. Quais os temas que a gente pode usar? São esses caras aqui. Vamos ampliar, porque senão ninguém enxerga. Ampliar um pouco mais. Vamos ver se dá certo. E ficou uma bosta, né? Porque esse print aqui tá com uma imagem que não pega. Mas eu vou olhar ali direto no ScaleDraw, que é o sisteminha de desenho, e daí a gente dá uma olhada melhor. Sistemas, IA, automações, funis de venda, ou seja, a gente programa coisas que ou a IA e automações elas nos liberam tempo, porque elas fazem coisas para a gente, ou a gente cria sistemas de aquisição de clientes, que toda hora está chegando cliente para nós, e isso nos gera venda de produtos ou serviços, e isso nos libera o quê? O que que a gente ganha com isso? A gente ganha tempo, a gente ganha dinheiro e a gente ganha força de trabalho. Por quê? Porque é o robô que está trabalhando para a gente. Como que a gente pode usar isso? Agentes no GPT que resolvem problemas específicos, automações no N8N, que a gente pode usar para automatizar tarefas básicas, e utilizar da jornada do consumidor para criar o nosso sistema de funil de vendas e aquisição de clientes. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre aquisição de clientes, tá? Porque isso é uma coisa que eu estudei bem a fundo e é uma coisa que eu posso falar com propriedade, que eu entendo. Arbitragem. Arbitragem é quando você compra uma coisa ou produz uma coisa mais barato e vende ela mais caro e acaba ficando com o lucro. O que que você ganha com isso? Quando você tem um sistema assim? Você ganha mais dinheiro, obviamente, porque você fica ali com essa parte do lucro, e você ganha carteira de clientes, porque cada pessoa que compra para você, você pode acabar vendendo de novo para ela. Como que a gente pode fazer isso? Manutenção, está escrito errado aqui, ficou um L no meio. Manutenção e geração de leads com tráfego pago e orgânico. Então a gente pode fazer isso de duas formas, né? Pode ser ou meios pagos ali de propagandas ou orgânicas, indicação, tudo mais. Novamente, né? Sistema de aquisição de clientes eu posso falar só num vídeo separado. Criação de conteúdos. Gerar várias gravações permanentes que trabalham 24 horas por dia. Então é isso que é um vídeo. Você tem vários ali personagens, vários atores falando, né? Se você usa a tua imagem ou não, que meio que foda-se, né? Pode ser canal Dark. Mas você tem vários vídeos de conteúdo que as pessoas já gravaram, né? Já fizeram uma vez, elas não fazem mais esforço. E às vezes esse vídeo vai gerando receita de tempos em tempos e sem a pessoa precisar fazer nada novo. Então a gente segue aquele caminho da fama, sistemas de funil, que você pode implementar e vender um produto dentro do teu canal de criação. Você ganha força de trabalho, porque depois de o vídeo estar feito, você
As pessoas vão assistindo cada vez mais e cada vez vai crescendo a audiência. Você pode ganhar clientes com isso, porque você pode divulgar o seu trabalho através da mídia e você cria confiança nas pessoas. Aliás, isso é como você consegue isso. Você tem que criar confiança nas pessoas que você consegue resolver um problema ou que você consegue ajudar elas, gerar um bom número de conteúdos para você conseguir ter uma base, digamos assim, como se fosse um portfólio de coisas que a pessoa pode ver sobre você e escutar de você. E depois partir para multiplataforma. Então, assim, você não pode ficar refém só de uma plataforma, por exemplo, vou fazer só vídeo para o YouTube, vou fazer só TikTok, porque se uma hora dá ruim, muda um algoritmo, você meio que se fode, né? Então é bom que você tenha audiências conectadas em todos os lados. Começa em um, né? Simplificação, e depois, se estiver dando certo, você vai expandindo. Você pode, por exemplo, começar no YouTube, depois usa os mesmos vídeos para fazer cortes e daí por diante. Educação. Esse daqui é um sistema forte de alavancagem. Quanto mais informação específica e valiosa tivermos, mais decisões corretas vamos ter. Então, se você pega alguém que fez muito dinheiro do zero, tira o cérebro dela e coloca no seu, e coloca o seu cérebro no corpo dela, ela vai saber como chegar muito mais rápido na riqueza do que você, porque a informação já está na cabeça dela. E hoje em dia ficou cada vez mais fácil da educação. Não fui eu quem falei para vocês, mas tem conteúdo muito bom no Telegram, tá? O que você ganha com isso? Ganha tempo, porque você tem informação de como fazer as coisas melhor, mais rápido. Ganha conhecimento de coisas específicas e acaba ganhando dinheiro porque você tem informação antes. Inclusive, quem tirou o dinheiro antes, né, porque tinha informação que a Americanas ia de vala, ia de Vasco, conseguiu perder menos dinheiro, conseguiu proteger seu capital. E aí fica o conselho aí de educação. Canal La Casa dos Cursos, DCMA Online Course Club, que é um lugar onde tem vários cursos lá de 3D, criação e edição de imagem, pintura, de tudo de criação, né? E esse aqui tem vários lá que você consegue acessar. E se você tiver algum curso específico que você não tem condição, dá uma olhada no Telegram que às vezes você acha. Então é isso, né? Educação é o que eu consigo passar para vocês. Faculdade, só se você quiser um conhecimento muito específico que só tem naquela faculdade e você quer muito atuar naquela área. Mas se não, também não compensa. Ativos digitais. Por quê? Porque tem um custo de produção muito baixo ou próximo de zero e você pode replicar ele infinito, sem limites. Você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nesse conteúdo e vender para várias pessoas. Isso acaba virando um ativo. Quanto melhor ele for, mais valioso ele é. Quanto mais pessoas quiserem comprar, te gera dinheiro, força de trabalho, porque você não precisa fazer as coisas de novo, semelhante ao vídeo, e tempo em menor escala, porque você ainda vai ter que fazer uma manutençãozinha. E aí pode ser tudo: templates, cursos, e-books, guias, planners, qualquer coisa que seja redistribuível e escalável. Pode ser alguma coisa que gere leads ou vendas, estilo funil de vendas ali, por exemplo. Eu tenho um videozinho muito bom que me gera cliente todo mês, já é um tipo de ativo. Aliação. Pessoas que possuem o mesmo objetivo que fazem você chegar mais rápido e mais longe. Masterminds, equipes e comunidades. Inclusive eu vou fazer uma comunidade que vai ser a Saints Club, que vai ser para pessoas que só para pessoas que estão interessadas em fazer dinheiro e fazer projetos juntos. Porque, novamente, né? Se, por exemplo, tem um cara muito fortão, ele fala assim: haha, eu consigo ganhar de todos vocês. Mas se a gente juntar em 10 a gente dá uma coça nele, né? Então, é assim que a gente ganha de pessoas que têm aí monopólios.
Foi o caso lá da premiação do Expedition 33. Os caras simplesmente juntaram ali 30 desenvolvedores e fizeram o melhor jogo do ano. Então a aliação ela é muito importante, né? O que a gente ganha? Conhecimento, porque a gente aprende com o erro dos outros. Proteção, porque a gente acaba criando uma casca em torno dessas pessoas e muitas dessas pessoas elas vão nos indicar coisas. E ter um grupo é muito importante, até ter um grupo, ter uma tribo é uma questão muito interessante pela questão de sobrevivência, né? Porque se você tenta fazer tudo sozinho, muitas vezes você não consegue escalar, você não consegue chegar muito longe. É até aquela frase, né? Quer ir rápido vai sozinho, quer ir longe vai em grupo. Grupos de interesses também é bom você entrar, por exemplo, eu quero é, virar desenvolvedor. Vai lá no Discord, vai lá no Telegram, tenta entrar em grupos no Facebook, por exemplo, no Reddit de desenvolvedor para você se conectar com essa comunidade específica de coisas que você quer aprender. Eu quero aprender sobre design, vai lá em comunidades, tenta se conectar com essas pessoas, sabe? Para você entrar em alguma rede ou criar sua própria rede. E fiquem atentos, só porque eu vou lançar a comunidade do Saints Club, que vai ser específico para a galera que quer realmente essa questão do autodesenvolvimento. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre relacionamentos, eu tenho um conhecimento absurdo, porque eu gastei, eu acho que dos meus 18 anos até os 25 anos, batendo a cabeça com relacionamento. Hoje eu não bato mais. Inclusive, se quiserem saber disso, podem me perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora eu tô travado no jogo do dinheiro, né? Esse também já faz ali pelo menos uns 3 a 4 anos. 3 não, vai, uns 5 anos que eu tô um pouco travado e também tô nessa questão de trabalhar nessa parte de ganhos financeiros. Redundante, né? Ganhos já e financeiros. Empreendedorismo. Em suas próprias operações, gerar renda através da terceirização de mão de obra, negócios digitais de autocustódia, desculpa, são melhores e você pode se proteger, porque você consegue meio que dar uma sonegada melhor. Não que eu apoie isso, né? Deus me livre falar para você fazer um offshore no Paraguai, mas eu não vou falar para você fazer isso e também não vou te incentivar, né? Proteção, é, você acaba também, se você cresce a tua empresa, você acaba tornando difícil de alguém competir com você, você cria seu muro de proteção. Tempo, quanto maior a sua empresa, mais tempo você tem. Se você souber, claro, terceirizar em vez de ser um centralizador, se você conseguir contratar pessoas boas. Mão de obra também é escalável, dinheiro é escalável, quanto maior a empresa, mais dinheiro. E clientes também é escalável. Tudo depende, né? Essa questão do empreendedorismo, eu falei que não é bom e tal, é que depende, porque é muito volátil. Pode ser que você ganhe muito, mas pode ser que você se quebre nessa e acabe terminando com uma dívida gigante para pagar e daí não é muito legal, né? Você fica ferrado por uns bons anos. Então, como a gente pode fazer isso? Offshore, menos impostos com empresa no Paraguai, não recomendo, tá? Mas é um método que as pessoas fazem. Deus me livre ficar incentivando essas coisas. Nomadismo digital, você fica de galho em galho, aí você não paga imposto de residência em nenhum lugar. Contratar, delegar, terceirizar ou eliminar. Usem matriz de Eisenhower, se vocês tiverem uma empresa. Bitcoin. Por quê? Moeda governamental, não governamental, descentralizada, você tira do governo as patas sobre o seu dinheiro. Então é uma questão de proteção, mas principalmente uma reserva de valor. Porque o que vale um Bitcoin? O Bitcoin vale um Bitcoin e sempre vai valer um Bitcoin. Porque eles não podem ficar imprimindo mais Bitcoin. Tem uma quantidade
limitada que pode ser minerada. E assim, os governos não são burros, eles são espertinhos, né? A BlackRock fez um dos maiores aportes no último halving de Bitcoin. Ou seja, até eles já estão sabendo que vai dar merda, uma crise nas moedas, porque cada vez mais os governos aumentam a dívida, né? Na confiança de que as pessoas vão continuar trabalhando e pagando. E uma hora esse esquema de pirâmide quebra e todo mundo vai à falência, igual na crise de 2008, né? Que foi a crise imobiliária, que a galera acha que pode ficar fazendo dívidas infinitas de imóveis e que ninguém nunca vai ver a veracidade de que, ei, essa pessoa nem tem tanta renda o suficiente assim para pagar. De repente, todo mundo está querendo fazer alavancagem e ninguém de fato tem o caixa para pagar se elas perderem essa fonte de renda ou simplesmente não conseguirem alugar suas casas. Mas assim, que seja, né? É muito mais. Não pense que você vai ficar rico, talvez você consiga, mas eu acho que não é uma questão de ficar rico, é simplesmente para você tirar o seu dinheiro das mãos do Estado e você ir investindo com consciência um pouco todo mês ali, você vai cada vez mais criando uma casca, assim, não é qualquer um que vem e toma o seu valor. Como faço isso? Uso uma carteira segura, exemplo blockchain. Não fazer depósitos em Pix, porque senão você vai estar se autodoxando, falando da onde que vem o dinheiro. E use uma corretora segura. Não vou indicar nenhuma no momento, porque eu não estou sendo pago por nenhuma. Mas se você ficar fazendo depósito em Pix também é meio estranho, porque se, se o governo quiser falar assim para a corretora, bloqueiem todos os saldos dessa pessoa, porque eles vão saber, porque você depositou em Pix, e o Pix está cadastrado tudo, teu CPF, teus dados, então eles vão saber, então é melhor você exportar de uma carteira blockchain e tentar fazer um sistema ali de maquiagem, né? Quer dizer, não faça isso, né? Na verdade, isso é errado, né? Mas não fui eu que falei. Reinvestimentos, novamente, reaplicar todo o excedente de ganhos que você tem ou sobras em aumento do teu nossa, agora travei tudo, né? Em aumento do seu castelo de cartas. Então, em vez de você criar assim o seu castelo de cartas, começar a construir e, porra, vai ser uma merda usar com isso aqui, vai ter que ser no lápis mesmo. Em vez de você construir aqui um e depois você faz aqui outro castelinho aqui de cartas, coloca uma virado para não cair. E você simplesmente começar a tirar ganhos aqui, ó, vale muito mais a pena você reinvestir e tentar criar uma pilha maior, porque depois o- o- os, os teus rendimentos vão ser o suficiente. Mas se você ficar comendo toda hora a tua semente, você nunca vai construir uma grande pilha a ponto disso chegar num exponencial que você tira só o tiquinho aqui de cima e esse tiquinho na verdade é tão grande a ponto de deixar você felizão da vida com teu rendimento de 10 mil por mês sem fazer absolutamente nada. Isso não vai acontecer se você logo no começo aqui do teu sistema ficar tirando dele. O que que você ganha com isso? Com reinvestimento? Velocidade principalmente, porque você começa a crescer tua pilha mais rápida e novamente, se é para fazer investimento, investe em você mesmo, porque o que que é o investimento? Você está confiando na empresa de outras pessoas que vai te dar lucro e vai te pagar uma pequena parte. Então, por que você não investe na tua própria empresa, no teu próprio capital pessoal, no teu conhecimento, para que você consiga ganhar 100% do seu investimento? Você é o melhor investimento que você pode fazer. Então, você ganha essa velocidade porque depois o lucro é todo seu. Você também não tem que dividir, sabe?
E como a gente pode fazer isso? Realocando todos os ganhos até que a máquina esteja grande o suficiente, rodando de forma automática, de forma autônoma. Então, esses foram os sistemas. Eu tenho que falar sobre uma coisa. O que que seria, então, o contrário ali de um triângulo? Não dessa forma, mas o que que seria uma sociedade que seria um grupo de riqueza? Seria muito mais essa forma aqui quadrada, onde é um grupo em vez de triangular, ele seria mais justo se fosse um grupo horizontal, onde todo mundo troca com todo mundo, um sistema livre. Quanto mais liberdade para as pessoas fazerem trocas entre si, maior a riqueza. Isso lembra muito uma barra de ouro, né? Só qual o problema? Quando tem um lugar que tem muita riqueza, está dando muito certo, os filhos da puta aproveitadores olham e falam: Eita, tem um negócio acontecendo legal aqui, bora colocar o nosso sistema em cima. E eles começam a tentar, por meio da força e da autoridade e de leis, tentar fazer essa sobreposição e criar o próprio esquema de pirâmide deles dentro de uma sociedade que já era rica e próspera. Então, assim, depois que a pirâmide está feita, é quase que uma questão de sonhador e de utopia achar que a gente vai voltar para isso daqui, sabe? Talvez aconteça num futuro, porque as pessoas evoluem sua cabeça, né? E parem de acreditar nessa falsa escolha que é a democracia, que na real eles só estão votando em qualquer fantoche que seja, que vai simplesmente falar, haha, pode gastar mais. E vão acabar mandando boleto para você no final de contas. Mas ainda assim, nós podemos criar os nossos próprios grupos de riqueza. Se lembra a questão da aliação? Nós podemos criar grupos onde a gente troca coisas valiosas entre si. Então, essa também é a melhor forma de a gente acabar criando a riqueza, sabe? Que é essa parte aqui, ó, muito interessante. A gente acaba é, evoluindo muito mais rápido também. Mas esses foram os sistemas que a gente pode usar. Deve dar uns 40 minutos de vídeo. Eu não vou fazer corte nenhum, eu simplesmente vou lançar do jeito que tá. E críticas, comentários, pode deixar abaixo aí. Não me interesso nos likes, porque eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu gosto. Mas de qualquer forma, achei legal fazer isso daqui, né? Achei legal mostrar esses temas. Espero que vocês tenham gostado também.